O Ministério da Defesa do Equador afirmou na quarta-feira que abriu uma investigação para apurar como uma bomba da família Mark 80 equatoriana e fabricada dentro dos Estados Unidos foi parar na Colômbia. O anúncio ocorre após o presidente Gustavo Petro acusar o Equador de um ataque ao território colombiano, que de fato aconteceu. No início da semana, Petro afirmou que 27 corpos foram encontrados carbonizados na fronteira entre os dois países após um bombardeio preciso feito pelo país vizinho. O presidente do Equador, Daniel Noboa, negou as acusações e disse que bombardeou alvos e criminosos dentro do próprio território. Durante a madrugada de quarta-feira, Petro afirmou que uma bomba encontrada no lado colombiano, que não havia sido detonada, foi identificada como sendo do Equador. Ele disse que uma investigação foi aberta e que a Colômbia vai emitir uma nota de protesto diplomático. E diante dessas tensões, autoridades dos dois lados se reuniram na manhã de quarta-feira para discutir o incidente. Em nota, o ministro da Defesa equatoriano afirmou que uma análise concluiu que a operação foi legítima e ocorreu apenas no próprio território. Por isso, de comum acordo, foi coordenada a criação de uma comissão técnica binacional para verificar em loco os motivos pelos quais o explosivo apareceu em território colombiano. A defesa do Equador afirmou ainda que continuará realizando operações contra organizações criminosas única e exclusivamente dentro do território equatoriano. Segundo o governo colombiano, o ataque ocorreu próximo à cidade de Ipiales, no sul do país, a poucos metros da fronteira com o Equador. Moradores da região afirmaram que aviões teriam lançado bombas do lado equatoriano. Parte dos artefatos então caíram no território colombiano. Ao jornal AFP, um camponês conhecido como Julian Imbacuan disse que um explosivo caiu a cerca de 60 metros da casa dele, no povoado de El Marradero, e que o suposto ataque aconteceu no dia 3 de março. De acordo com a testemunha ocular, os ataques aconteceram quando 3 aviões de guerra se aproximaram, mais ou menos do lado do Equador, e soltaram esses artefatos, e alguns conseguiram explodir, mas do lado equatoriano. Outras munições caíram do lado da Colômbia sem explodir. A Colômbia informou que moradores encontraram uma bomba de cerca de 250 quilos que não foi detonada. Imagens mostram que o explosivo tem inscrições em inglês, porque é fabricado nos Estados Unidos. De acordo com especialistas ouvidos, o artefato que aparece nas fotos seria uma bomba de queda livre do tipo MK, que não é guiada e cai por gravidade. Esse tipo de armamento é geralmente fabricado no Brasil e também nos Estados Unidos, mas as bombas atualmente usadas vieram do território americano para apoiar as operações de combate ao narcoterrorismo equatoriano. Como eu já publiquei e destaquei em vídeos anteriores sobre o caso, essas bombas lançadas pelo Equador provavelmente são bombas MK-82 de até 241 quilos. A Força Aérea Equatoriana opera principalmente com o Embraer EMB-314 Super Tucano, designado A-29B na variante equatoriana, com sua principal aeronave de ataque leve e contra-insurgência, realmente perfeita para esses cenários de terrorismo e narcoterrorismo. O Super Tucano é projetado especificamente para missões de baixo custo em ambientes de baixa ameaça, com capacidade para carregar uma ampla variedade de armamentos, incluindo bombas convencionais da família MK-80, como até 5 bombas MK-82 em seus pods de armamentos. A tensão entre os dois países vem aumentando desde fevereiro, quando o Equador impôs tarifas sobre produtos colombianos. A Colômbia, por sua vez, respondeu com medidas semelhantes, mas Gustavo Petro buscou a ajuda de Donald Trump para evitar o pior. Mas antes de continuarmos o vídeo, você pode adquirir nossas camisetas com qualidades incríveis em nosso site reserva.inc/área militar e ao mesmo tempo estará apoiando na continuidade do meu trabalho. Ou se preferir, pode fazer qualquer doação para a chave Pix,
canal areamilitaroff@gmail.com. Além da disputa comercial, há divergências sobre o combate ao narcotráfico na região de fronteira, onde atuam guerrilhas e organizações criminosas. O Equador iniciou uma ofensiva militar recente contra esses grupos, com o apoio dos Estados Unidos e mobilização de milhares de soldados. O presidente Noboa afirmou que o Equador está combatendo grupos criminosos e que os bombardeios fazem parte dessa ofensiva, mas apenas dentro do território equatoriano. Ele também acusou a Colômbia de falhar no controle da fronteira, permitindo a entrada de grupos criminosos no país. Com o apoio da cooperação internacional, seguimos nessa luta, bombardeando locais que serviam de esconderijo para esses grupos, em grande parte colombianos, que o próprio governo deles permitiu que se infiltrassem no Equador por descuido na fronteira, publicou o presidente equatoriano. Complementando o panorama das acusações cruzadas, o presidente colombiano afirmou que o artefato teria sido lançado então por uma aeronave e será alvo de investigação. Apareceu uma bomba lançada por um avião. Os modos serão bem investigados. Estão nos bombardeando a partir do Equador e não são os grupos armados, afirmou o presidente Gustavo Petro durante uma reunião com ministros. Petro afirmou que houve muitas explosões na região e disse que pretende divulgar uma gravação recebida do Equador com informações sobre o episódio. Foi então que o presidente colombiano pediu ao presidente americano Donald Trump que intervenha diplomaticamente para evitar uma escalada do conflito. Petro declarou que não quer iniciar uma guerra com o Equador e afirmou: "Não queremos ir a uma guerra. A soberania nacional ela deve ser respeitada." Segundo Petro, a bomba encontrada ainda está ativa, o que representa risco imediato e exige medidas por parte das autoridades. A denúncia ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países, que vivem uma guerra comercial desde janeiro deste ano. O presidente equatoriano anunciou a aplicação de uma taxa de segurança de 30% sobre importações colombianas, alegando falhas no combate ao narcotráfico na fronteira. Em resposta, a Colômbia impôs tarifas sobre 73 produtos e interrompeu o fornecimento de eletricidade ao Equador. O governo equatoriano reagiu, elevando para 50% a taxa cobrada para o transporte de petróleo colombiano por um de seus principais oleodutos. A tensão ocorre após o Equador firmar um acordo com os americanos para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado. O pacto inclui a abertura de um escritório do FBI no país andino e a criação de uma unidade policial conjunta para atuar contra o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, contrabando de armas e financiamento ao terrorismo. Além do mais, Equador e Estados Unidos iniciaram neste mês operações militares conjuntas contra grupos classificados como terroristas. As ações atuais incluíram bombardeios a um acampamento dos comandos da fronteira, uma dissidência direta da antiga guerrilha colombiana, as Farc.